Hoje o que mais rende lá de visualizações? Que tipo de notícia que o seu público mais gosta de acessar? Dá para ter essa medida? Morte. Fo- Fofoca, morte, desgraça. Infelizmente, o que o povo lê é isso, né? E a gente, o nosso trabalho diário é fazer um meio termo entre noticiar coisas que dão audiência e noticiar coisas que a galera que é muito fã de música vai descobrir ali, sabe? É, Se eu fosse um cara puramente ligado em números, eu só falaria de coisas que renderiam ótimos títulos, ótimas chamadas, ótimos clickbaits, né? Da galera clicar ali e ver tretas. A gente faz post de treta e de polêmica, mas a gente, por exemplo, se você entrar na aba nacional, você vai ver que tem pelo menos um, às vezes mais, post sobre bandas nacionais e artistas nacionais independentes, todo dia, de segunda a sábado. Que é uma coisa que eu não precisava fazer, porque um post desse vai me render 100 acessos. E uma lista que eu faça, sei lá, James Addiction, um ranking do pior ao melhor disco, vai me dar 5.000, sabe? Então, mas não faz sentido eu ficar fazendo só essas coisas que dão puramente audiência, porque eu sei que tem uma base muito grande que gosta de ir lá e descobrir músicas novas, de ser MTV, como você falou, né? De ser uma fonte de coisas diferentes. Agora, tem uma outra questão que é o que é a internet em 2022, né? O que é o jornalismo musical em 2022? O jornalismo musical em 2022 é a internet. E a internet funciona com algoritmos. Quando eu me formei, quando eu entrei na faculdade lá em 2003, tinha duas cadeiras na minha grade, que era algoritmos um, algoritmos 2. E eu fiquei surpreso, eu olhei aquele nome e falei, que diabos é algoritmos, né? E aí eu descobri que algoritmo é a forma como as pessoas programam os computadores para eles se e os programas de computador para eles se comportarem, né? E na era da internet, os algoritmos são responsáveis por como as redes sociais vão se comportar a partir da programação de um monte de gente formada nisso, como eu fui. E, e aí, mais da metade do meu tráfego vem de redes sociais e de Google, né? São ferramentas que vão colocar esse material em evidência ou não. Então, às vezes, a gente faz uma matéria incrível que levou 3 dias de pesquisa e coloca no ar, mas se o algoritmo não entrega, seja no Facebook, seja no Google, para o Android, para a galera que tem smartphone com Android, tá? Vai ter 100 acessos. Se por acaso não, o algoritmo escolhe que não, esse conteúdo é legal, pode ter 50.000. Então, hoje em dia, é mais ou menos como um mercado, sabe? Se você é, sei lá, você fabrica qualquer coisa, sei lá, você vende arroz. Você é um agricultor e você vende pacotes de arroz. Se o cara do mercado colocar a tua marca num lugar legal, na linha de visão das pessoas, em promoção, você vai vender 1 tonelada no mês. Se o teu produto ficar lá embaixo, escondido, do lado de outros que são mais populares, você vai vender 1 quilo. Então, é mais ou menos isso que acontece hoje com conteúdo na internet. E aí é lógico, é muito do trabalho também de fazer conteúdos legais. A gente está sempre atrás de produzir conteúdos que sejam interessantes, que sejam únicos, que sejam legais, que sejam diferentes. E tendo 13 anos de história, o nosso domínio, tem magisticamigos.com, já tem uma relevância diferente do que um site que começa hoje, ontem, 2020, enfim. Então a gente é muito trabalho de tempo e de trabalho mesmo, de queimar a cuca para pensar em coisas que vão fazer com que os algoritmos entendam que o que a gente produz é legal. Então, adoraria que a resposta fosse mais simples. Do tipo, não, nosso público gosta de resenhas, nosso público gosta. Mas o tráfego de um site hoje é muito baseado no sabor e nas decisões de algoritmos de ferramentas que não pertencem a nós, né? Uhum. Não, eu tô recente nesse mercado, né, com o canal no YouTube, no Spotify, e eu percebo, assim, que um dos momentos que eu mais tenho que, independente de quem eu entrevistei, que eu tenho mais que quebrar a cabeça no YouTube, por exemplo, é no título que eu vou escolher.
pra ver se ele vai entregar ou não, né. Então, que coisa maluca, né. Não é à toa, não é à toa que você entra no YouTube, aí os recomendados é tipo, título em caps lock e a foto é minha foto falando alguma coisa muito polêmica, né. É, aí entre aspas e tipo assim, o Coachella é uma merda. O corte é outra coisa, né. O corte popular porque assim, as pessoas falam: "Ah, o algoritmo é feito por instituições do mal que dominam esse planeta". Cara, o algoritmo é muito uma resposta ao padrão de comportamento do usuário. O usuário começou a não ver vídeos longos no YouTube. Ah, essa entrevista tem 40 minutos, putz, não. E começou a adorar o corte polêmico de 2 minutos. Aí o TikTok tava bombando com vídeos curtos, o YouTube começou a bombar com cortes. Hoje todo mundo faz vídeo curto. É Instagram Reels, é TikTok, é YouTube Shorts, né? Então, assim, é lógico que há comportamentos maliciosos de empresas que têm interesses e tal na hora de fazer o algoritmo, para captar dados, para seja lá o que for, mas as empresas respondem muito ao comportamento do usuário. E essa é uma crítica que eu sempre faço a pessoas como a gente, a pessoas progressistas, a pessoas que acham que o mundo está errado, a pessoas que, porque a minha tia recebe os negócios no Zap e nem questiona. Aí você vai ver e a pessoa só consome música do que aparece no Instagram, do que aparece no Spotify no recomendados. Ela não vai atrás, ela não caça, ela não lê uma matéria, ela não vê, ela consome o que ela recebe. Então, assim, é lógico que a gente está vivendo um período social muito complexo e que uma coisa é falar de música, outra coisa é falar de fake news sobre distribuição de dinheiro, enfim. Mas eu estou dizendo que o comportamento das pessoas dita muitas regras do algoritmo e padrões que vão ser exercidos pelo algoritmo, e aí o algoritmo começa a priorizar vídeos curtos, porque todo mundo está passando mais tempo vendo vídeos curtos, e a gente tem que parar de só se alimentar do que é entregue pra gente, sabe? Novamente, usando o exemplo da Bis, que você falou, era uma revista, você ia lá e você passava um tempo lendo e caçando coisas ali dentro. Era um conjunto limitado do que ela dava ali? Era, mas ainda assim você ficava olhando o conteúdo. Hoje, cara, é passar para cima, o que apareceu ali apareceu, e o que não apareceu, coitadinho de quem não apareceu.